lá, chat. Vamos assistir, então. Isso aqui. Isso aqui. Aí eu te mando, Luquinha. Eu te mando as imagens pra você fazer... Eu vou amarrar o cabelo, fica mais fácil, libera mais espaço pra assistir. Pronto. Pra você fazer de... thumbnail! Pronto, lembrei. Vamos lá então, chat. O homem na roupa, ou melhor, na fantasia, né? Então, vamos assistir. Do Godira, do Viral Quest. Vamos lá. Olá, amante do terror. Você conhece The Man in the Suit, o Homem no Traje? Ele é um analog horror produzido por um canal chamado Unknown. Deixa eu tomar até cuidado, sai que tem um monte de coisa na tela e aí eu esqueci que tem que tirar, chat. Segura aí, Viral, segura, Viral, espera aí. Segura a narração, segura o roteiro. Pera aí, segura o roteiro, Viral, segura o roteiro. Isso, vai testando se o microfone tá funcionando, tá? Vai testando isso aí, pera aí, pronto. Esqueci, chat, pronto. Obrigado a todo mundo que tá seguindo, gente, obrigado. Bom, agora, pode ir, Viral. Only é uma série com cerca de 10 vídeos que contam uma história de um homem que foi de um simples ator humano para uma fera quase incontrolável por meios desconhecidos, mas que se tornou aquilo que ele mais admirava, Gojira. O primeiro vídeo já começa nos apresentando o que aconteceu. Ele, diferente de outros horrores analógicos, como Gemini Home Entertainment, Smile Tapes e Mandela Catalog, não é em primeira pessoa. É contado por um narrador onisciente, o que torna a história 100 vezes mais fácil de captar. Oh, que difícil deve ter sido fazer essa cena de uma roupa de plástico, de silicone dentro da água, cara. Que agonia! Isso aconteceu durante as filmagens dos filmes antigos do Godzilla. Diferentes dos atuais, que são feitos com computação gráfica, antigamente não existia essa tecnologia. Então, se usavam efeitos práticos para dar noção de uma criatura gigante destruindo tudo. Antigamente, o Godzilla era interpretado por um ator dentro de um traje, e eles construíam uma mega maquete para simular uma cidade e dar noção de grandeza a Godzilla, ou melhor, a fantasia. Porém, nesse caso em específico, o ator que interpretava o Gojira simplesmente não queria tirar o traje de jeito nenhum. Ele criou um vínculo com esse traje que era até mesmo bizarro, como se ele quisesse literalmente ser o Godzilla, ao ponto de que a grande maioria das pessoas daquele set nunca sequer viram o rosto do ator. Mesmo fora das filmagens, mesmo com um calor infernal, ele não removia o bendito traje por nada. Porém, em uma das filmagens, o ator simplesmente parou de se mover e depois de um tempo, ele estava respirando estranho, muito estranho, como se estivesse com um ataque de asma, só que não era exatamente ofegante. É difícil de explicar. Depois de uns 2 minutos de respiração estranha, o diretor então disse para que removessem o traje para ver se o ator precisava de socorro. Mas quando a pessoa... Você espera antes de pensar no socorro? Deixa ele morrendo ali primeiro, aí se ele morrer, nós tira ele do negócio pra saber se ele tá morto. É muito inteligente de você, diretor. Foi puxar o zíper da abertura que os atores entram e saem, ele não conseguiu, porque a carne do ator estava sendo rasgada. De alguma forma, o corpo dele começou a se expandir lá dentro e se misturar com o tecido do traje. Daí você entende o motivo da sua carne ter se rasgado quando a pessoa tentou abrir o zíper. Era porque agora o tecido era a sua própria pele. E o que eles acharam dentro do traje foi simplesmente bizarro. Eles esperavam achar o corpo dele lá dentro, mas tudo o que encontraram foi um amontoado de carne e ossos que tomaram forma dentro do traje. E pior ainda, se misturaram a ele. Gente, que bizarro! Credo, ele virou uma massinha de carne. O incidente do traje de Angorios nos mostra mais um pouco do que aconteceu com o homem do traje de Gojira.
Como bem se sabe, agora o traje é a nova pele do ator. E como se não bastasse, ele agora conseguia enxergar pelos olhos do traje, por mais que seus olhos estivessem ensanguentados. Ele foi examinado por diversos doutores particulares, e a conclusão que eles chegaram é a de que tenha talvez sido algum tipo de pílula, mas eles ainda não tinham certeza. O que era certeza é que aquele homem agora tinha se tornado o próprio traje devido à expansão do seu corpo. Até mesmo seus ossos se moldaram para que ficassem justos no traje. Mas mesmo assim, o homem no traje era bem obediente. Até então parecia que as suas faculdades mentais estavam intactas, apesar de ele não conseguir falar uma única palavra por conta das suas cordas vocais. Ele teria que fazer mais uma filmagem. Dessa vez, Gojira iria lutar contra Não, um gente, outro... peraí, o cara tá desmontando dentro desse negócio, vocês não vão fazer nada? Tudo bem, vocês mandaram pra médico e tudo mais. Mas vocês não vão fazer nada? Tipo, esse cara precisa, sei lá, de ajuda, de um cirurgião, de alguma coisa. Como assim uma pílula fez ele se sentir assim, uma moeba? Não faz sentido! Ele derreteu dentro daquele negócio, alguém faz alguma coisa, vocês vão botar o cara pra trabalhar? Aposto que ele não recebe por essa insalubridade. Outro kaiju, chamado Angurios. E assim como Gojira, o traje de Angurios também era operado por um ator. Os dois iriam batalhar, destruindo toda a cidade no processo. Porém, algo deu errado. Muito errado. Assim que a luta começou, o homem no traje começou a levar um pouco a sério demais. E assim que jogou o ator de Angurios no chão, mordeu seu pescoço com tanta força que jorrou sangue. E detalhe, isso não deveria acontecer, não estava no roteiro. E o mais estranho disso tudo é que o homem no traje não utilizou seus próprios dentes para fazer isso, e sim os dentes do traje do Gojira, como se fossem seus próprios. Ou seja, parece que agora ele estava começando a ter controle sobre o traje. O ator do Angurios, é claro, gritava de dor, mas os outros funcionários da produção não conseguiam chegar perto porque o homem do traje não deixava e rosnava para eles como se fosse um animal. Ele estava meio que protegendo o ator, que agora estava inconsciente. Quando ele acordou, o homem no traje saiu de perto. Ele estava tremendo muito, com dificuldade tremenda de levantar. Os outros funcionários então foram ajudar, temendo que o pior tenha acontecido. E aconteceu. A exata mesma coisa que ocorreu com o homem no traje de Gojira aconteceu com o ator de Angurios. O corpo dele se expandiu e se mutou, até que ficasse da exata mesma forma que o traje. Mas parece que naquela mordida, o homem no traje conseguiu meio que infectar o ator do Angurios. Não se sabe como, mas é o que parece. E pior, parece ter sido proposital. O vídeo Depiction of Growth se trata de uma discussão para saber o que exatamente aconteceu e até onde o Gojira pode evoluir. Ele é contado em primeira pessoa, mas ainda assim narrando os eventos. A pessoa que está contando diz que entrou em contato com uma amiga que dá aulas, muito provavelmente de biologia, porque ela entende desses assuntos. Ele fez uma ligação e a gravou. O que ela disse foi o seguinte: The thing is, whatever this was caused wasn't from a pill. This is something else. Sim, pois é. Oh, God. This is the work of radiation. Holy shit. The man in the suit doesn't fuse with the suit instantly. His body explodes in the suit, then it reshapes itself in the suit. How do I explain this? Imagine a cream-filled donut. Without the cream, it's mostly a flat donut. That was the suit before, but because of the filling. The man, it basically filled up all the space. Faz sentido. But him and a cream-filled donut are different. The cream and donut are separate entities. There is a barrier so they don't mix. The man in the suit, however, his skin, his flesh, his bones, it's fusing with the suit. His teeth would be the suit's. Whatever he took. It's mutating him. It's making him more like a creature than a human. Soon he will have animalistic properties, like using its teeth more effectively, and would be able to control his tail. You said his eyes could move, and that they are bloodshot. Tá. Mas se fosse realmente radiação, as câmeras do local não iam funcionar corretamente, tá? Porque as câmeras não têm... elas bugam. Elas começam a flipar, assim, elas começam a dar
A câmera buga quando tem radiação por perto. Ela não consegue filmar corretamente, assim. Como é que eles não perceberam? Ou só eles não sabiam e acharam que o equipamento tava quebrado, né? Muito provavelmente também pode ser isso. Naquela época não se falava... Não sei se esse tipo de informação era, assim, espalhada por aí, né? Mas... Ai, gente, a pílula não fazia sentido nenhum, tá? Era meio ridículo. Agora... Radiação. Radiação é um bagulho que me assusta, tá? Radiação é um negócio que me assusta. Eu tenho medo de radiação, cara. Radiação, o ser humano pode derreter por causa disso. É bizarro, tá? É bizarro. E tem a ver com a lore do Gojira, né? A radiação, ele é um bicho radioativo. Então... Pois é. Naquela época tinha chumbo nos brinquedos. Pois é. É uma creepypasta do Godzilla, é um analog horror, Luiz. É uma história de terror do Godzilla. This photo, his eyes flashed back. Human eyes don't do that. You need to try and put him down. If not, it is probably too late for mankind. Raça Então, humana? o que dá- Gente, ele não é de verdade do tamanho das maquetes. Por que é ruim pra raça... Ah, ele vai infectar todo mundo, é verdade. Entender é que, na verdade, não tenha sido pílula nenhuma que tenha feito isso com o homem do traje, mas sim podem ter sido os efeitos da radiação. Porque, como bem sabemos, as filmagens dos filmes do Gojira foram feitas no período em que aconteceu os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki. Tanto que os 2 vídeos seguidos fazem referência a isso, um abordando a fala de Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, Bizarro, tá? e o outro uma mensagem de alguém, dizendo que teria vingança contra os americanos que tacaram as bombas. Então a teoria que a mulher tem é: devido à radiação, o corpo do homem simplesmente explodiu de dentro para fora enquanto estava no traje, e aí foi se moldando e se misturando. E agora, cada vez mais, o homem vai se aproximando mais de uma fera bestial do que de um ser humano, e em pouco tempo ele vai virar o próprio Gojira. Ele pediu para um artista fazer um desenho com base nas descrições de como ele iria ficar em um futuro próximo, resultando em 3 desenhos, um mais macabro que o outro. Mas ele não O que falava! mostra Como que ele fez isso? que, em pouco tempo, Godzilla pode se tornar uma criatura real em vez de um humano. Uma vez humano, agora monstro. Bizarro. Bizarro, bizarro. O vídeo Dorsal Extraction também é na primeira pessoa, talvez até mesmo a do Depiction of Growth. Ele diz que recebeu o e-mail da Toho dizendo que ele estava demitido por estar revelando informações confidenciais da empresa, algo que ele realmente estava fazendo. Mas por sorte, ele fez amizade com alguém de dentro e pediu para que essa pessoa agisse como seu espião. O espião lhe enviou uma fita com um título em japonês, Haisuku Tekshutsu, ou então Extração Dorsal. Lá mostra que eles ainda estavam tentando retirar o homem do traje, mas dessa vez com um procedimento cirúrgico. A pele era tão dura que precisaram usar uma serra mármore para isso. Contudo, parece que o homem não sentiu absolutamente nada e estava bem complacente, pelo menos por um tempo, até que ele decidiu atacar um homem com uma câmera que estava ali perto. E enquanto corria, involuntariamente acabou tirando algumas fotos, e naquele momento, o homem no traje estava desse jeito. O quê? Ai, as fotos do pé dele! Ai, estava tentando tirar a pele!
Ai, que horror! Nossa, que é isso? Que bicho feio! No vídeo Angorius Suit, é nos mostrado o que aconteceu depois do incidente com o traje de Angorius. Os produtores da Toho estavam tentando meio que adestrar o Angorius para que usassem o filme. Algo como o homem do traje de Gojira versus o homem no traje de Angorius. Os métodos que eles estavam utilizando para isso eram um tanto... O dinheiro! O que o dinheiro faz, né, com um ser humano? Cruéis, mas necessário de acordo com eles mesmos. Eles usavam tasers para controlá-lo, e como estava mais ou menos na mesma condição que o Gojira, ele os obedecia como um animal adestrado. O jeito que a Toho estava se aproveitando da situação poderia se tornar um grande escândalo, caso vazasse para o público. Por isso que toda e qualquer informação sobre o homem do traje não poderia sair do set de jeito nenhum. Isso deveria ser um segredo ultra secreto. Por isso que o espião está sendo muito necessário nessas horas. Mas não só isso. Além desse filme com Angorius, eles ainda tinham um outro filme sendo produzido. Um filme cujo Gojira iria lutar contra uma mariposa gigante. A Mothra, pode crer. Tá, então eles adotaram o cara como se fosse o... Lembra do que eu disse Gojira sobre perfeito. eles não quererem que isso viesse a público? Pois é, o homem do traje de Gojira acabou escapando do estúdio da Toho durante uma madrugada. E claro, acabou sendo avistado. Isso virou notícia no jornal, com o título de Avistamento de Monstro do filme. Mas parece que isso não teve consequências muito grandes para Toho, tendo em vista que as pessoas muito provavelmente acharam que seria mais uma das filmagens para mais um filme do Gojira. Um casal estava voltando para casa durante a noite. O marido era fotógrafo e, como tal, queria tirar uma foto da estrada para ter algum tipo de inspiração, quando na mesma hora que a foto é tirada, aparece o Godzilla, ou melhor, o homem no traje. Cara, ele era Mais alto. tarde naquela mesma noite, um garoto também viu Godzilla do lado de fora da sua casa. E como ele já tinha assistido os filmes junto do seu pai, sabia quem era esse monstro e imediatamente pegou uma câmera e tirou algumas fotos da criatura. Eles interrogaram o garoto, perguntando se ele viu a face do monstro e se poderia desenhá-la como estava naquele momento. Opa, Raide, sejam bem-vindos. Obrigada, Matheus. Obrigada pela Raide. Opa, obrigada, meu bem. Obrigada, muito obrigada. Bem-vindos. O chat tem um emote especial pra isso. Obrigada, bem-vindos. Coisa linda. Oh my God, vamos continuar então. Sejam bem-vindos. Espero que gostem. A gente tá vendo o Analog Horror do Godzilla. O garoto disse que a face dele não era fixa, parecia mudar a todo momento, mas que deveria ser pela falta de sono. Afinal, já era de madrugada. Ele se esforçou para fazer o desenho, e no fim, a cara do Godzilla estava desse jeito. Ai, que horror. Credo, chat, que isso? Nem eu sei desenhar um negócio tão assustador assim. Você pede pra mim desenhar um negócio, eu vou desenhar uns palitos. Eu não vou saber desenhar o que eu vi. O último vídeo do Analog Horror é o Mothra Incident. Aqui, eles mostram as filmagens da tal batalha que Gojira teria com a Mothra, ou Mothra. Para evitar que acontecesse o mesmo incidente que Angorius, dessa vez, eles não utilizariam um ator em um traje, mas uma marionete controlada remotamente. Assim não teria risco. Pelo menos, era o que eles pensavam. Mesmo que eles usassem uma marionete da Mothra, ainda assim, alguém teria que entrar no traje de lagarta, porque aparentemente ela sofreria uma metamorfose e se transformaria em uma borboleta. Quem iria fazer esse papel seria uma atriz. Ela estava tão contente que até mesmo chamou seus pais para o set. Porém, eles mal sabiam a armadilha que ela tinha se colocado. Assim que as filmagens começaram, eles colocaram o homem no traje para brigar com a marionete. Só que assim que ele percebeu que era só um boneco, ele simplesmente surtou e foi atrás da lagarta, cuja sim tinha uma pessoa dentro. Ou seja, o cenário iria se repetir mais uma vez. Ninguém conseguiu impedir o avanço do Gojira e toda aquela segurança não serviu de absolutamente nada. O homem do traje mordeu a lagarta e seus dentes conseguiram penetrar a cabeça da atriz, do exato mesmo jeito que com o Angorius.
Os pais dela ainda tentaram impedir, mas foram mortos de forma brutal. Mas ao contrário da última vez, agora a equipe estava preparada para se algo assim acontecesse de novo. Eles usaram tasers para afastá-lo, o que deu certo, mas ele acabou escapando novamente. Uma equipe foi designada para recapturar ele, o que levou mais ou menos 1 hora. O homem no traje foi encontrado rondando por uma floresta local, só que não estava mais com raiva. Ele transmitia um ar de calma, como se ele sentisse que pertencesse àquele lugar, já que agora era como um animal. Mas toda essa calma foi embora assim que ele avistou o pessoal, que o cercou. Assim que se viu sem saída, ele começou a soltar um líquido vermelho fervente da sua boca, que presumivelmente era seu próprio sangue. No vídeo em si não é explicado porquê, mas é possível que o homem do traje estivesse tentando imitar o sopro atômico do Godzilla. Só que como obviamente ele não tinha esse poder, ele soltou sangue. Só que mesmo assim, seu sangue estava literalmente fervendo. Ou seja, se encostasse em alguém, iria queimar de qualquer jeito. Apesar disso, eles conseguiram recapturar o Gojira e levá-lo de volta. E quanto à garota, o que eles estavam esperando não era mais uma pessoa em um traje. Como já experienciaram várias vezes, estavam esperando encontrar uma massa amorfa misturada com o traje de larva. Mas dessa vez foi diferente. O que eles encontraram foi nada mais, nada menos do que um casulo. E como bem sabemos, de dentro de um casulo nasce uma mariposa. What? E ela saiu de dentro? Acho que a história do Rei dos Monstros está se aproximando cada vez mais da realidade. E eu fico curioso sobre uma coisa. Qual será o fim da humanidade se isso acontecer? Caraca, mano! Que é isso? Você me fofoca pela metade? Eu quero saber! Eu quero saber, meu bem. Eu quero respostas na minha mesa. Eu quero saber se ela saiu, como que eles sobreviveram a uma radiação, o que eles comiam, por que o estúdio mantinha eles assim por tanto tempo, os filmes realmente saíram. O que aconteceu? E aí? Ele sobreviveu por quanto tempo depois disso? Eu quero saber, eu quero a fofoca completa, tá? Eu quero a fofoca completa, não só assim, né? Não só assim. Esse vídeo tem 1 ano, chat. Tem mais 2 pra gente assistir, né? Nunca pensei que estaria assistindo sobre Godzilla em português, onde o Twitch não liga à noite share. Não liga à noite? O quê? Como assim? Não entendi. Peraí, eu vou ler de novo. Onde o Twitch não liga à noite? Ok! Twitch liga pra Gojira? Eu não sei. Agora eu vou ficar devendo. Mas eu não compreendi, Neroga. Mas obrigada pelo... Neroga, isso mesmo. Obrigada pelos bits, muito obrigada. Eu não entendi, chat. Eu não compreendi. Eu não entendi. Mas tô compreendendo. Tô compreendendo. Tá, vamos pro próximo. Peraí, cadê? O próximo do Gojira é... Cadê? A criatura mais triste que já existiu. Luquinha, se tu quiser dividir em vários vídeos, fica à vontade. Porque daí tem mais coisa pra você postar em mais dias, né? Fica à vontade aí. Já... Aí. Peraí. Vamos lá. Ó, esse aí já é com o Viral no design novo dele. Olha aí, ó. Aí, ó. Vamos ver. Esse aqui é a criatura mais triste que já existiu. Sobre o Godzilla também. Vamos assistir. Na sua vida, você já deve ter ouvido falar desse nome em algum momento. A primeira estreia dele foi no Japão em 1954. E ele vai fazer o aniversário de 70 anos em 27 de outubro de 2024. De lá pra cá, a gente já teve muitas obras que retratavam esse monstro radioativo de muitas formas diferentes, seja em filmes, animes, livros, jogos, muitas coisas. Até mesmo em creepypastas como o NES Godzilla. O nome original dele, que é Gojira em japonês, é uma mistura entre baleia e gorila, Gorira e Gojira.
Gojira. Desde 1954, a aparência dele segue sempre o mesmo padrão. Muito bom, uma gostei. criatura reptiliana que anda em 2 patas, um corpo bem robusto baleia e golira. uma cauda longa. Também Gorila. com 2 braços bem pequenos que Sim. lembra até um Tiranossauro Rex, Pode sendo crer. bem menores que o tronco, e a cabeça lembra a de um lagarto. Mas ele não é só um bicho grande não. A principal habilidade do Godzilla é emitir um laser radioativo da sua boca, também conhecido como sopro atômico, que pode facilmente derrubar prédios. A aparência e a postura dele lembra muito como as pessoas depictavam os dinossauros, pelo menos naquela época. Principalmente as tentativas meio antiquadas de tentar recriar a aparência de um iguanodonte. Mas eu já vou avisando, toda e qualquer semelhança com qualquer tipo de animal real que exista ou já tenha existido, terminam por aqui. O tamanho do Godzilla varia muito dependendo da obra que você está assistindo, mas um padrão é que ele vai aumentando de tamanho com o passar dos anos. Já em 1954, ele já era maior que qualquer animal que andava pela Terra, tendo mais de 50 metros de altura. O recorde de altura do Godzilla em live actions foi de 118 metros e meio, quase 120 metros de altura. Mas o maior Godzilla já feito em todos os tempos, em todas as obras, foi o Godzilla Earth, que tem nada menos que 318 metros de altura. Para você ter noção, ele é quase da altura do Empire State Building, que tem 380 metros de altura. E é justamente nesse Godzilla que a gente vai focar, o Shin Gojira. Caraca, o bicho é muito grande. Como é que tem... Como é que a Terra aguenta um bicho tão pesado assim, cara? O planeta não faz assim, ó. Não vai caindo pra baixo, não? Imagina, Eu o vou planeta primeiro falar cai. das características mais interessantes sobre o Shin Gojira, e depois eu vou entrar em mais alguns detalhes mais obscuros. Uma das coisas que diferencia esse Godzilla de outros Godzillas mais convencionais é o comportamento mais errático. Ele não parece causar destruição porque quer, necessariamente. E sim, parece que a destruição que ele causa é uma consequência da própria presença dele. Ou seja, só do fato de ele existir, ele causa destruição. Nas primeiras formas dele, o Shin Godzilla se mexia de uma forma mais atrapalhada, como se fosse uma criatura recém-nascida. E isso leva a gente até a principal diferença entre esse Godzilla e outros. A primeira aparição que ele faz é só a cauda dele, saindo da água da Baía de Tóquio. E nessa primeira visão, ela parece mais como um tentáculo. E por mais que a gente não consiga ver o corpo inteiro dele nessa forma, algumas artes conceituais do Shin Godzilla mostravam que nessa forma ele seria parecido com um girino. Ele ainda não teria braços e as suas pernas seriam muito menores e mal desenvolvidas. A cabeça dele pareceria com uma de um sapo e as placas nas costas dele estariam começando a se formar. Ele não seria tão grande nesse exato momento, mas também não daria muito para saber qual é o tamanho exato dele, até porque boa parte dele está submersa. Um tempinho depois dessa aparição, ele finalmente sai da água e entra na sua segunda forma, se arrastando pela cidade. O Shin Godzilla agora tem 2 bracinhos bem pequenos e as suas pernas agora conseguem fazer ele se mover, mas ainda não tem força suficiente para manter ele de pé. Bípede. Eu tô dublando ele já. Se me chamassem pra dublar o Godzilla, seria assim que eu fazia, tá? Assim que eu faria. Melhor dizendo. Ai, 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 ai. Ai, tá pinicando. Então é por isso que ele sai se arrastando pelo asfalto da cidade. E se movimentando desse jeito, ele causa muita destruição. Nossa. O pescoço dele tem alguns buracos que parecem guelras, e essas guelras soltam um líquido vermelho parecendo sangue, só que extremamente corrosivo. E as placas ósseas nas costas dele estão começando a se desenvolver mais. A cabeça dele agora foi de um sapo para uma enguia, e dentes estão começando a se formar na sua mandíbula.
e também olhos bem arregalados. E é na transição da segunda para a terceira forma que finalmente ele consegue ficar bípede, assim ficando mais parecido com o Godzilla que a gente já conhece. As pernas dele se desenvolvem para conseguir aguentar o peso dele em pé, e a pele dele fica mais avermelhada, Coitado, o bicho tá parecendo que tá sofrendo. brilhando por dentro. O Shin Godzilla também tem a mesma premissa dos outros Godzillas, que é ser uma criatura radioativa. Como ele estava vivendo embaixo da água e a água do mar é muito fria, ele não tinha que se preocupar com superaquecimento, já que era constantemente resfriado. Só que, como agora ele estava em terra, então esse resfriamento não existia mais, ou seja, teve superaquecimento. E para que ele não simplesmente, explodisse, o próprio corpo dele começou a evoluir e criar um sistema próprio de resfriamento, assim permitindo que ele possa continuar gerando energia nuclear. Os braços dele estão começando a se desenvolver melhor, e dá até para ver dedos se formando. As guelras que ele tinha no pescoço se fecham, mas ainda se provam funcionais quando ele precisa voltar para o oceano para se resfriar, voltando para a terra firme um tempo depois. Até nesse ponto, o Shin Godzilla não tinha apresentado nenhuma forma de agressão e também nenhum tipo de reação aos ataques das Forças Armadas. Ele até parece estar num estado de constante dor e agonia, e as suas evoluções parecem justamente estar lidando com esse fato. Ou seja, parece que ele não tem tempo e nem por que se preocupar com outras formas de ataque, já que o próprio corpo dele é uma tortura constante. E Meu Deus, ele tá com dor e eu tô rindo da cara dele, cara. Coitado do Godzilla, velho. Ele tá sofrendo. Pô, mano, ele tá sofrendo e eu tô fazendo sacanagem aqui, cara. Eu tô rindo da cara dele. Desculpa, Shin Godzilla. Ai, você é muito fofinho. Desculpe. Desculpe, perdão. Eu vou parar de dublar você com dor, tá? Eu vou me comportar, eu prometo, vou me comportar. Miss Senpai, você sabia que o Godzilla original foi criado pelo Eiji Taburaya, mestre dos efeitos especiais, que foi rei dos efeitos práticos? Olha, ele criou o Ultraman também. Pô, legal, não sabia disso. Toda essa destruição que ele tá causando é meramente por acaso. É tipo não é porque se ele você quer, né? estivesse andando em uma cidade de insetos. Uma hora ou outra você acaba pisoteando Pisando em alguns, alguém, destruindo algumas construções aqui e ali. E no caso do É Shin grande Godzilla, desajeitado, é como né? se ele estivesse andando por uma cidade de insetos enquanto estivesse pegando fogo. Eu tô tentando não errar. Eu tô tentando não dublar ele. Ai. Constantemente. E isso abre espaço para o seguinte questionamento: se o Shin Godzilla sofre tanto fora da água, por que ele simplesmente não volta para o oceano e fica por lá? A gente vai explorar isso logo logo. Durante a evolução para a quarta forma, aí sim ele fica cada vez mais perto da aparência que a gente tem do Godzilla. O corpo dele finalmente conseguiu a capacidade de se Agora não dá mais pra rir, autorresfriar se rir por dele, completo, ele vai bater na gente. tirando essa necessidade de ter que voltar pro oceano para se resfriar. Mas, durante os primeiros passos dessa evolução, ele ganha uma aparência mais esquelética, quase parecendo um zumbi. Os ossos dele começam a se deformar para fora do corpo dele, um negócio bem grotesco. Só que ele ainda parece bem letárgico quanto a isso. E para quem não sabe o que é ser letárgico, significa não prestar atenção no ambiente ao seu redor. Tá completamente aéreo. No caso, ele não estava percebendo essa mudança, tanto é que ele tirou um sono profundo depois disso. E aproveitando essa brecha que o Shin Godzilla parecia estar inativo, o governo americano decidiu enviar bombas B2 para tentar matar o Shin Godzilla. E cada bomba dessa pesa 14 toneladas. E elas são bem precisas. O principal uso dessas bombas é para destruir bunkers subterrâneos, então elas conseguem facilmente passar por terra e concreto. E diferente de outros ataques contra o Shin Godzilla, esse aqui parece realmente machucar ele. As bombas meio que se cravaram nas costas dele e quando explodiram, arrancaram uma das placas ósseas dele. E quando ele sente essa explosão,
parece que alguma coisa desperta e ele finalmente chega na forma final da evolução dele. É sempre os americanos fazendo merda, né? Meio esqueleto desaparece e ele finalmente chega na aparência que a gente conhece do Godzilla. E até dá pra ver a energia nuclear correndo pelas veias dele e também sendo emitida pelas placas ósseas. E com essa mesma energia nuclear, o Godzilla lança um ataque devastador que detona toda a artilharia aérea que o governo americano tinha lançado. Tinha que ser os além de, americanos. claro, mergulhar toda a cidade em fogo e lançando o clássico sopro atômico, só que dessa vez sendo bem parecido com um laser ao invés de um fogo meio azul. Essa foi a primeira vez que o Shin Godzilla mostrou uma personalidade mais agressiva realmente. Talvez seja por causa que finalmente conseguiram causar alguma dor nele. E depois disso, os Estados Unidos ameaçam o Japão com um bombardeio nuclear em Tóquio a fim de destruir o Godzilla. Mas junto à cidade toda. Para de se meter no país dos outros! Americano acho que pode ficar metendo o bedelho em tudo! Pelo amor de Deus, não! Não! Eu odeio isso em filme americano, tá? Não sei se esse é o caso de ser o filme americano. Mas eu odeio os americanos em filme, cara. Eles sempre se metem o bedelho em tudo. É muito chato. Deixa o governo daquele país fazer o que eles têm que fazer. Existe um governo naquele país pra ele ser governado, caramba! Eles sabem o que eles têm que fazer. Sai daqui, nos Estados Unidos, chato. Desculpa, chato, estou revoltada. Estou revoltada. Vou tomar uma água. Me revoltei, desculpe. Vamos voltar ao react, né? Chegou o lanche, está servida? Claro! Os olhos deles parecem que aquelas compram em papelaria, lantejola. E então ele eventualmente é vencido pelo governo japonês, sendo congelado de dentro para fora, que destruiu o seu sistema de resfriamento e impediu que ele evoluísse mais até onde chegou. Durante toda essa operação, o Shin Godzilla só demonstra alguma reação se a equipe tenta fazer alguma coisa contra ele. Se a gente levar em consideração que ele é especialmente neutro, isso significa que ele não saiu do oceano para causar destruição na cidade. E sim pode ser para fugir de algo. E esse algo possivelmente seria o lixo radioativo. O mesmo lixo radioativo que criou ele. A poluição dos resíduos na Baía de Tóquio foi que deu forma ao Shin Godzilla, foi o que criou ele e deu essa capacidade de adaptação absurda. Durante esse filme, eles constam que o material genético é 8 vezes mais complexo do que o de um ser humano. Essa capacidade de adaptação deu para ele a habilidade de evoluir dependendo da situação. E até então, a gente não sabe até onde ele poderia ter chegado se tivesse continuado evoluindo. É de se imaginar que, se os Estados Unidos tivessem realmente bombardeado ele com uma ou 2 bombas nucleares, é bem possível que ele teria evoluído mais ainda, ao invés de ter sido morto. Porque se o que fez ele evoluir foi justamente a radiação, uma explosão nuclear iria fazer só ele evoluir muito mais rápido. E essa poluição que deu a capacidade de evolução para ele deve ter sido justamente o que tirou ele da água. E se ele... Coitado, gente. Meu motivo é porque não tem como o Japão lidar. O Japão não tem exército. Como não? O Japão tem exército? Teoricamente faz sentido, porque é um bicho com capacidade de destruir o mundo. Mas o Japão, como assim o Japão não tem exército? O Japão tem coisa assim. Duvido muito que o Japão não tenha exército. Curiosidade, esse sopro atômico do Shin Godzilla foi homenageado em Dark Souls 3 de Ranger City. Tem um boss que é um dragão que solta o sopro que começa com uma chama negra e termina com um laser. Olha, isso é legal, bacana. É só ativar o programa e mandar o... Nossa, eu não sei falar. Pra dar pauladas nessa lagartixa. O Japão tem, mas só de defesa? Não é exatamente o que eles precisam fazer, se defender. Eu acho que é, né? Só reage a inconvenientes. Pode ser que toda essa evolução traga uma agonia para ele. E por isso que ele tomou a decisão de fugir do oceano para a Terra. E talvez você não saiba, mas o Godzilla, principalmente aqueles mais antigos, tem muito a ver com essa conscientização sobre o lixo nuclear. Por trás desse monstro, por trás desse lagarto,
contém uma representação sobre todo o risco nuclear que ameaça o mundo. Tanto é que pelo menos uma das coisas que inspirou a criação do Godzilla em 1954 foi justamente a detonação das 2 ogivas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. E quando esse filme foi lançado no Japão, ele era considerado não uma obra de ação, mas sim um filme de terror. Só que o Shin Godzilla não foi inspirado por essas explosões, e sim pelo desastre nuclear em Fukushima, lá em 2011. E esse incidente ficou conhecido como o segundo pior desastre nuclear da história, ficando só atrás, claro, de Chernobyl. E por coincidência ou não, esse desastre foi causado por causa de um tsunami que causou uma falha catastrófica nos resfriamentos da usina de Fukushima, fazendo metade dos reatores explodirem. Além desses desastres que inspiraram a criação dele, É bizarro, o Godzilla né? também representa o perigo de usar a tecnologia nuclear, tanto como arma quanto como recurso. Ele é uma força vingativa da natureza, que traz consigo as consequências das nossas próprias ações. E a única coisa que dá pra fazer contra ele é esperar que ele não retorne. Ou melhor, torcer para que a humanidade não dê motivos para ele retornar. Me diz aqui nos comentários se você já assistiu esse filme do Godzilla e o que você achou quando assistiu. Ou se você por acaso não consumiu essa obra, o que você achou da história que eu contei nesse vídeo. Ela traz uma mensagem bem forte a respeito do uso da tecnologia nuclear e como ela pode acabar com milhões de vidas se for usada da maneira errada. Os desastres de Fukushima e de Chernobyl e o bombardeio nuclear e os testes de bombas são belos exemplos de como esse tipo de tecnologia podem causar muita destruição, e a criação dos Godzillas representa justamente esse fato. Muito obrigado ao Samuel Jogadas, ao... Cara, bizarro, tá? Eu acho assim, me dá uma crise existencial quando eu lembro que esse tipo de coisa existe. Eu fico pensando, meu Deus, se as pessoas quiserem tretar, eu posso ir de F e eu não tenho nada a ver com a treta. No caso de se for usado como arma. Mas é tipo assim, pô, eu não viveria perto de uma usina nuclear, não, tá? Não viveria. Não gostaria. Pra dar um problema é muito fácil. Então, não gosto. Acho bizarro. Não fico bem, sabe? Não me sinto bem. Então, fora que não só isso, mas também a questão da poluição, né? Tem muito químico também. O Godzilla, ele é muito mais da radiação. Mas tem muito químico também que acaba com a nossa natureza, acaba com os bichos, né? Coitados do animal. Não só o animal, mas o ambiente em si. Eu não sabia que o Godzilla, ele era uma forma de conscientização, assim. Achei legal. O Godzilla é considerado um quê? Um kaiju? Um herói? Alguma coisa nesse... É porque, tipo assim, ele não é exatamente um ser pensante, até onde eu sei. Né? Então, eu não sei se ele é considerado, tipo, um herói da nação, alguma coisa nesse sentido. É um kaiju, né? Um kaijuzinho. Kaijuzinho. É um caijuzinho, um caju, ele é um caju, é um cajuzinho. Suco de caju, ele é um suquinho de caju. Ah, considerado uma lagartixa. Ah, entendi. Então tá bom. Bem putiquinho ele é um caju. A gente tá cheio de caju no Brasil. Olha aí, ó. Tá vendo? Ai, tá cheio de caju no Brasil e não deu nada até agora. Então é só o Japão que não sabe lidar, tá? Aí, ó. Ai, predominante no gênero tokusatsu. Ah, entendi. Não é tão fácil, não. O único problema nuclear que tivemos historicamente foram problemas políticos extremos em uma época onde o mundo subestimava. Depois de Chernobyl, nunca mais tivemos um acidente nuclear daquele tipo. E olha que no Japão caiu um tsunami na usina e não deu nada. Eu não sei de nada. Eu não sei. Pois é bizarro. Mas, tipo assim... nunca me passou pela cabeça a questão da conscientização da radiação, né? Real. Tipo, a gente sempre falou da conscientização. Ah, não, porque é aquecimento global, porque o ar, porque o oxigênio, porque a água, porque a mineração de cristais acaba com a terra, acaba com a fauna e por aí vai. Mas a conscientização da radiação nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça, assim. É interessante pensar por este lado também. Olha,
Tem um aqui que é a grotesca personificação de sede de sangue do Godzilla. Mas eu acho que esse é muito pesado, tá? Só pela thumbnail. Eu acho que esse daqui é muito pesado. Eu não sei se eu me sinto confortável em ver, tá, gente? Então, assim, pode ser que seja de boas de ver, mas eu não sei, já me espantou ali pela thumb, então tenho medo. Tenho medo, não sei se eu quero. A gente já assistiu aí o Godzilla, né? A gente assistiu os 2 vídeos do Viral. Gostei, cara! Eu gostei! Eu quero assistir os vídeos do Godzilla. Tipo, como é que eu posso dizer? Agora que eu sei que a história dele fala sobre conscientização, que é um negócio que não adianta. Eu, pessoalmente, eu gosto bastante, né? De falar sobre isso, de consumir coisas assim. Eu, pessoalmente, gosto. Fora que ele é um baita de um bicho enorme. E outra coisa que eu sou muito fã é Leviatã também. Gosto muito de Leviatã. Como é que é o nome daquele filme? Que é a Névoa, eu acho. Que tem um kaiju gigantesco que ele passa das nuvens. Que ele tem umas patas viradas pra trás, assim. E é só um filhote no filme. Qual que é? Kaiju é mais uma raça. O King Kong, Godzilla, Mothra, todos eles são monstros, são kaijus. É seguro dizer que o kaiju é um Leviatã? Ou nada a ver? Cloverfield! Isso, Monstros de Cloverfield. Eu vi esse filme, cara! Me borrei, tá? Eu vi esse filme quando eu era adolescente. Eu me borrei vendo esse filme, né? Nada a ver um kaiju ser Leviatã? Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver. O que diz que um Leviatã é um Leviatã? A altura dele? E a força e o poder? Kaiju significa monstro gigante. Ah, então... Choto, mais ou menos ali, por aí. Bom, chat! Muito obrigada a todos pelos presentes, pelos follows de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Queria agradecer vocês por estarem acompanhando aqui e descobrindo uma nova... Oh my God, uma nova comunidade, né? Porque eu imagino que o pessoal de Godzilla também seja uma comunidade, né? Uma comunidade de fãs. E é sempre bom, assim, a gente conhecer coisas novas. E obrigada a todo mundo da comunidade de Godzilla, que eu vi que apareceu um pessoal novo no chat, né? Sempre aparece. Falando sobre. Então, obrigada, gente. Obrigada por me receberem nessa comunidade. Não conheço muito, mas gostaria de conhecer, né? Quem sabe um dia a gente não dubla até um filme do Godzilla. Então, ia ser muito legal, muito bacana. Ainda mais se eu conhecer melhor sobre. Vou começar, então, pelo Minus One. E vocês disseram que tem até anime, né? Seria legal ir por aí também. Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês, pelos follows de vocês, pelos presentes de vocês. Amanhã nós temos mais a partir das 4 horas da tarde no YouTube. E depois até das 7 até as... aqui na roxinha. Então eu espero que vocês gostem e se interessem também, tá bom? Não esquece de se inscrever nos meus 2 canais aqui na roxinha e no YouTube. Todos eles são no Mi Reis. E é isso, gente, usem meu código no IncitLag e o meu link pra vocês acabarem com o lag no jogo de vocês e conseguirem jogar perfeitamente e conseguirem gravar aquelas jogadas, aquelas partidas maravilhosas, engraçadas e também com as melhores plays, tá certo? Gente, muitíssimo obrigada, um beijão pra vocês, se cuidem, quem puder, passa na live do Jake lá. Pra quem não desejou um feliz aniversário pra ele, o Jake tá de aniversário hoje, tá fazendo 27 anos e tá quase perto dos 30. Tá fazendo 27 anos, então se vocês puderem chegar lá e dar uma força no subatum dele, eu agradeceria também. Então, gente, muito obrigada, um beijão pra vocês aí do chat e eu vejo vocês tomorrow. Matasta!